Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando sequência aos estudos, aos comentários, às perguntas e respostas da nossa obra básica, o Livro dos Espíritos. No vídeo de hoje nós estaremos comentando as perguntas de 330 até a pergunta de 360. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura dessas perguntas, faça suas reflexões e anotações e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Com a certeza de que Deus é amor e o que Ele quer de nós é que nós amemos uns aos outros, vamos continuar então os nossos estudos a respeito dessa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Bom, no vídeo de hoje nós estaremos comentando justamente sobre o prelúdio, ou seja, essa sensação que o espírito tem quando ele vai reencarnar e da união da alma com o corpo, ou seja, do espírito com o corpo. Vamos começar pelo início. Essa ideia do prelúdio, os espíritos superiores nos explicam que quando chega o momento da reencarnação, o espírito sente. Que como eles colocam até uma analogia bastante interessante, que é, apesar do cego não conseguir ver, ele sente quando ele está próximo do fogo. Eles nos explicam que é mais ou menos a mesma ideia que acontece para com o processo reencarnatório. Nós sentimos que a nossa próxima reencarnação está por acontecer. Apesar de talvez não conseguirmos visualizar ela, nós sentimos que, tá na hora de voltar. Tá na hora para mais um aprendizado, tá na hora para mais uma evolução. Então, o que a doutrina espírita nos explica é: os espíritos sentem a época da reencarnação, assim como o cego sente a presença do fogo. E aí eles falam: mas o espírito ele pode adiantar ou retardar esse processo encarnatório? Resposta: pode. Porque às vezes a encarnação para ele é um processo muito difícil ainda, não reconhece a importância e tudo mais, ele pode realmente atrasar e falar, não, não vou de jeito nenhum. Mas ele fala que tudo há consequências, não existe nenhum efeito sem nenhuma causa. Então por isso que nós devemos ter muita atenção com essas considerações. Eles nos explicam que o espírito, muitas das vezes, quando vê os seus familiares, os seus amigos, aquelas pessoas com que ele tinha muita afinidade evoluindo e ele ficando para trás, isso causa muita dor e muito desespero no mundo espiritual. Por isso que todo efeito tem uma causa. E olha que interessante. Se nós pegarmos aqui a pergunta de 331, olha o que o Allan Kardec pergunta. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta: muitos aqui em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Vou fazer aqui um paralelo antes de terminar a resposta. Não é a mesma coisa com a vida? Como assim? Ué, não tem seres humanos que se preocupam com a vida e outros que se preocupar com a vida em que sentido? O que é vida? Para que ela serve? O que é Deus? O que é morte? De onde eu vim? Para onde eu vou? Já observaram isso? Tem seres humanos que se preocupam muito com isso e buscam respostas, buscam sabedoria. Outros seguem o barco. A mesma coisa com a reencarnação. Eles continuam. Dependem de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição. E aqui também cabe outro comentário. Quanto que isso não nos dilacera até na nossa própria vida. Aquela incerteza de você não saber o que vai acontecer, gera aquela ansiedade, aquele desconforto. Imagine do outro lado. O quão angustiante isso não deve ser, né? Olha que interessante também a pergunta de 333, que diz assim: se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinitivamente esse estado? Em outras palavras, estou lá num estado errante entre uma encarnação e outra, e eu viro e falo assim, gente, eu já evolui demais. Eu estou bem aqui, isso aqui tá legal, ó, essa felicidade aqui já me satisfaz. Isso aqui, olha, esse mundo aqui já tá bacana, gostei. Isso aqui pra mim, ó, tá, nossa, não precisa disso aqui, não preciso de mais não, tá? Tá excelente. Resposta: indefinitivamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar.
este é o destino de todos. Aí acaba aquela ideia, né? Acomodou, falou, não, esse estado aqui de evolução tá legal. Já tem as minhas virtudes aqui já num patamar bem bacana, bem tranquilo. Aí fica ali. Aí eles falam, indefinitivamente? Não. Sabe, provavelmente qual deve ser uma das principais motivações é quando ele vê os outros chegando a outros patamares. E ele não conseguindo mais sintonizar com aqueles espíritos, com aquela comunidade, com aquele povo. Entendem? Você já viu que o ser humano também é a mesma coisa? Quando ele vê algo de melhor, quando ele vê algo que ele pode conseguir, ele tem então o objetivo de chegar até lá. A mesma coisa são com os espíritos. Quando eles veem os diferentes graus de evolução, os diferentes patamares, o que nós podemos chegar até lá, sentem então essa necessidade de progresso. Então, cabe essa reflexão também. Além disso, ao darmos sequência nas perguntas, é muito interessante quando chegamos na ideia da união da alma e do corpo. O que a doutrina espírita nos explica é que o processo de união do espírito com o corpo já se inicia na concepção. Em outras palavras, na fecundação. Quando o óvulo encontra-se com o espermatozoide e ocorre o processo de fecundação, ali houve o início de uma conexão. Só que eles explicam, essa conexão ela é completa, já está ali. Eles falam que não, que ela só vai realmente se completar com o nascimento. Que quando nasce, que aquela criança chora, que ela tem o primeiro respirar ali, é que então completa-se a união e que então aquela alma encontra-se definitivamente no mundo dos seres carnais. E olha que interessante, se nós pegarmos a pergunta de 344, Allan Kardec diz assim: em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Resposta interessante, né? Além dessa, olha a pergunta de 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Aquelas crianças prematuras, por exemplo, que nascem, passam dias, alguns meses e vêm ao falecimento. Olha o que a doutrina espírita nos explica sobre isso. O ser não tem então consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Então, vamos analisar com muita preciosidade essa resposta. O ser não tem consciência plena da sua existência. Até que nós começamos a ter consciência de nós mesmos, demora um tempo, hein? Alguns um pouquinho mais cedo, outros um pouquinho mais tarde, mas demora a gente ter consciência de falar, opa, tô vivendo, isso aqui é vida, ok. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Então, eles falam que essa ideia do sofrimento, de que, nossa, como explicar essa ideia do prematuro e tudo, mas eles falam, na maioria das vezes, como sempre, né? Eles falam que essa morte prematura é uma prova para os pais. Prova de fé, de resignação, de acreditar numa vida após morte, de experimentar sensações necessárias à evolução, entende? Além disso, a pergunta de 350, olha, uma vez unido ao corpo da criança e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Ou seja, reencarnou, está no corpo designado, começa o processo e aí ele fala, entrei numa roubada, não quero isso aqui. Ah não, essa vida aqui é difícil? Não, pelo amor de Deus. Em outras palavras, o espírito se arrepende? Como que funciona esse processo? Olha a resposta. Perguntas se, como homem, se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Resposta: sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Então, olha que interessante isso. Lamentar da vida?
Isso acontece. Com vocês, seres humanos, não acontece a mesma coisa? Agora, arrepender da escolha. Não, porque você não lembra que foi feita uma escolha. E realmente, já pararam para pensar nisso? A gente lembrar que fala, nossa, eu pedi para nascer nessa família, com esse corpo, com essas dificuldades. Eu pedi isso mesmo, mas parece que eu não estou lembrado. E aí muitas pessoas argumentam essa questão de que, eu não lembro, então logo eu não fiz. Cuidado. Se eu te perguntar para você o que que você comeu semana passada, nesse horário, no almoço da semana passada, você vai saber me responder? Semana passada? Um ano atrás, vai. Qual que era a roupa que você estava vestindo há 3 dias atrás? A cor da sua calça, do seu sapato? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Só porque você não lembra quer dizer que você não viveu? Cabe essa reflexão. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga. Então, ele fez uma escolha, ele pode achar demais, pesado demais essa vida e considerá-la superior às suas forças. Aí vamos lembrar que se está na nossa vida, lembra da bola? Se você joga a bola na parede e ela volta na sua altura, é porque você tem a capacidade de passar por aquilo. Nossa, João Vitor, mas tem umas provações que são muito difíceis, mas você tem capacidade. Até o suspiro, temos capacidade. Algumas a gente olha e fala assim, não, eu não tenho capacidade não, é o tamanho disso. Mas tem. Com força, com carinho, com amor, coração, tá tudo certo. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Assunto delicado e profundo, né? Para aqueles que já tiveram algum familiar, algum amigo, que conheceram alguém no íntimo, que recorreram a essa atitude, o que a doutrina espírita nos explica com relação às causas que levam a esse processo é justamente isso daqui. As provações para o ser estavam tão grandes, tão pesadas, que ele, numa falta de consciência das suas próprias forças, da falta de consciência da ideia de que ele poderia passar por essas provações, ele recorre então a essa ação. Só que Deus, sendo amor, sendo misericordioso, sendo justo e bom, sendo amor, em suma, nos oferece sempre uma outra oportunidade e que não é nada na vida que não nos ofereça aprendizado. Assim sendo, se você conhece alguma pessoa que cometeu esse ato, ore, porque ela ainda está viva e nunca deixará de viver. Se você conhece alguém que possui esses pensamentos, ajude. Seja força, seja bálsamo de luz, de tal forma que o que você precisa, de que forma que eu posso te ajudar, o que nós podemos fazer para resolver esse problema, o que te aflige. E quando traçar esse diálogo, não vamos buscar, nossa, mas é isso que te aflige? Não. Mas se na nossa cabeça a primeira coisa que vem, nossa, mas é isso? Então é porque nós nos consideramos ali sabedores de tudo e que nós consideramos que aquilo é fácil de resolver. Se consideramos que aquilo é fácil de resolver, então com amor, com caridade, vamos buscar ajudar essa pessoa a resolver. Mas fulano, você está sofrendo com isso? Ao invés de falarmos isso, por que não? Fulano, vamos pensar assim, vamos olhar por aquela perspectiva. Se você fizer assim, não pode melhorar? Entendem? Com amor e com caridade sempre. Olha a pergunta de 351 que Allan Kardec nos deixa. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Ou seja, da fecundação até o nascimento, o espírito tem aí todas as faculdades completas para a sua utilização? Resposta: mais ou menos conforme o ponto em que se acha dessa fase. Porquanto ainda não está encarnado, apenas está ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de uma perturbação que o adverte de que lhe soou o momento de começar uma nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento.
Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Então, um espírito encarnado durante o sono. Olha que comparação interessante. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de ser humano, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado do espírito. Então, por que essa ideia de esquecermos de vidas passadas? Por que dessa ideia de esquecermos os acontecimentos? Porque os acontecimentos pesam. Simplesmente por isso. Como assim? Suponhamos que uma pessoa vem e te ensine de uma lição muito valiosa, te traga uma virtude, mas para isso você sofreu muito. Já viu? É muito comum a gente conversar com algumas pessoas e falar assim, nossa, você é uma pessoa tão generosa, tão gentil. Ela fala, ih, meu filho, senta aí, deixa eu te contar o que eu passei. Entende? Ela é generosa, ela é gentil, a virtude está lapidada, mas o peso da memória, o que ela teve que pagar para conseguir isso pesa muito. Então, o esquecimento, se nós formos parar para pensar, é uma misericórdia. E é um ponto que nos ajuda a evoluir. E lembre-se, mas aí a gente esquece de tudo e não lembra de nada? A gente lembra daquilo que é necessário, daquilo que nos ajuda a chegar aonde estamos. Por fim, porém não menos importante, gostaríamos aqui de comentar mais duas questõezinhas relacionadas com uma questão de um tema bastante polêmico, que é a respeito do aborto. Bom, olha o que as perguntas de 357 e 358 nos dizem a respeito disso. Que consequência tem para o espírito o aborto? Resposta: é uma existência nula e ele terá de recomeçar. Ou seja, quando praticamos o aborto, anulamos a oportunidade de um espírito de reencarnar. Logo, o aborto não destrói o espírito, não mata o espírito. Ele apenas interrompe o processo de reencarnação. E aí vem aquela ideia muito interessante. Quando nós pensamos na palavra, então é só apenas, é só isso. Pare e pense o peso que uma vida tem. Olhe para trás e observe o quanto você evoluiu, o quanto você cresceu, quantas experiências você teve aqui, o como a vida é maravilhosa. Imagine retirar essa oportunidade de alguém, a oportunidade de viver, a oportunidade de dar a essa pessoa a chance de ver o sol, de ver as nuvens, de sentir-se vivo. Aí vem um ponto muito importante. Quantas vezes nós não fazemos isso no nosso dia a dia? João, como assim? Eu não aborto a vida de ninguém, não. No sentido mais profundo, a reflexão que nós devemos fazer é no seguinte sentido: nós não abortamos as esperanças de alguém? Quando alguém vem entusiasmado com alguma expectativa de um trabalho, de uma viagem, de uma compra, e a gente fala, larga a mão disso. Isso aí não é legal. Não, você não vai dar conta disso daí. Nossa, que tarefa difícil, você não tem capacidade para fazer isso, não. Mas não, entende? Quantas vezes nós não abortamos expectativas, sonhos, esperanças, a vida das pessoas? A pessoa vem à tona, mas com as nossas palavras ferinas, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com a nossa exclusão, com o nosso egoísmo, nós abortamos a capacidade do ser humano de ter a plenitude da vivência humana. E às vezes nós focamos muito no fato que ocorre em algumas clínicas clandestinas, em que alguns seres fazem com o zigoto, ou seja, com o ser fecundado, que também tem as suas consequências, que também é uma interrupção. E é muito comum fazermos campanhas, atacarmos uns aos outros, não sermos indulgentes, não perdoarmos, não estendermos a mão. A pessoa vai lá e cometeu o ato. E a gente joga pedra. A gente não acolhe, a gente não aconselha, a gente não abraça, a gente não dá àquele ser ali a oportunidade de ter uma vivência plena. Será que nós não estamos fazendo ali também um aborto de uma maneira indireta? E olha a pergunta de 358.
Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Resposta. Há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Ou seja, a doutrina espírita, o espiritismo, é a favor do ato do aborto? Não, porque transgride a lei de Deus, que é o nascimento, a vida, a interrupção de vida. Nós somos contrários a essa ideia. E por favor, façamos uma reflexão mais profunda. Não vamos pensar somente, exclusivamente, na ideia do zigoto, do fecundado, que juntou, formou ali um embrião. Mas quantas vezes as crianças não nascem e nós as excluímos? Não buscamos trazê-las para a nossa sociedade, para o nosso convívio. Não as educamos, não alimentamos os seus sonhos. Isso não seria um tipo de aborto também? Aí fala, João, mas existem alguns casos que são previstos pela lei. Se você der uma sequência, até a pergunta de 359, falam em casos de risco. Vamos ler aqui, ó, mais uma perguntinha para a gente finalizar. Dado o caso que o nascimento da criança, pergunta de 359, pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Ou seja, de sacrificar a mãe para que então aquela criança nasça? Resposta. Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que existe. Em outras palavras, se é uma gravidez de risco, se colocará ali em sacrifício, em perigo, a vida da mãe, opte-se, devemos optar pela vida daquele que já está mais desenvolvido, ou desenvolvido no sentido corpóreo, tudo bem? Pode ser que aquele espírito que ele reencarnaria, nós já discutimos isso, estivesse mais evoluído moralmente. Mas o ponto aqui é, olha a resposta. Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe. Não existe no sentido corpóreo. Por quê? Se relacionarmos com a pergunta de 357, a existência será nula e ele terá que recomeçar com uma outra oportunidade. Em outras palavras, quando falamos da ideia do aborto, e há muito o que ser falado, ao que ser discutido, né, nós devemos pensar o seguinte: de que forma nós podemos nos conscientizar da importância de valorizar a vida? Reprimir as pessoas que cometeram esse ato, excluírem elas, apredejá-las, é uma forma de fazer isso? Logicamente, racionalmente, não. Se nós lembrarmos da pergunta de 886, nós ainda não chegamos, mas dei uma lidinha lá. Como entendi a caridade conforme Jesus nos ensinava? Nós vamos ver que dentre as definições tem lá indulgência, ou seja, é permitir ao outro a oportunidade de recomeçar. Nós temos o hábito, o péssimo hábito, de criticarmos algumas ações que quando nós pararmos para analisar, falando, não, eu sou contrário ao aborto, jamais cometeria essa atitude. Isso é um absurdo, quem comete isso? Pelo amor de Deus. Então, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Não teve nadinha na sua vida, nada que você abortou? Um planejamento, uma boa ação, um sonho, um sorriso de alguém que foi abortado pela uma palavra ferina que foi dito. Entendem? O que eu quero propor com essa reflexão em suma? Que nós não estamos na posição de julgar ninguém. Que nós estamos na posição, sabe de quê? De acolhermos uns aos outros. E entender que, assim como as águas, elas não estão em todos os níveis. Assim como as árvores, elas não estão em tamanhos iguais. O que eu quero dizer com isso? Vamos nos unir mais,
Vamos discutir mais, vamos propor uma consciência real de valores, virtudes e de sabedoria. Vamos nos unir e ajudar uns aos outros. E não ficar atacando e reprimindo pensamentos e ações. Nenhum ser se torna iluminado negando o seu lado de sombra. Nós precisamos ter consciência das nossas atitudes, ter consciência daquilo que nós fazemos e ter consciência do impacto que as nossas palavras possuem. Assim sendo, quando entrarmos em assuntos complexos como esse, não busquemos ditar a nossa palavra como sendo uma verdade absoluta, mas busquemos nos unir em prol do amor e da evolução de todos. Bom, são com essas reflexões que eu me despeço de vocês. Que possamos refletir então mais a fundo sobre essa situação. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!